Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do café é um tempo para a gente refletir e conhecer. Sabe aquele tema polêmico ou não? É aqui. E hoje nós vamos conversar com José Paulo Moreira de Oliveira, nome comprido, mas uma pessoa fantástica, um grande amigo que traduz tudo isso através do nosso tema de hoje, que é a comunicação escrita. Mas vocês sabem que, como o nosso bate-papo é informal, em vez de eu ficar botando todo o vasto currículo desse meu amigo, que eu gosto de chamar de Zé Paulo, né? Eu vou passar a bola para ele e falar: Zé, quem é você? Conta um pouquinho para quem vai assistir. Quem é Zé Paulo? A palavra é sua, meu amigo. Boa noite, né? Boa tarde, bom Boa dia tarde, bom dia. a todos que vão assistir. Eu sou o Zé Paulo, sou professor com muita honra. Eu já dei aula para segundo grau, para universitários, para gente que tem mestrado, para gente que tem doutorado, para gente que tem pós-doutorado, todas as espécies, tudo eu já fiz. E é engraçado, né? Por exemplo, houve uma vez que fiz um curso para o Ministério da Saúde no Brasil inteiro, só para médicos. E aí você vai conversando com eles e você vai absorvendo o jargão médico. Na última aula, eu já virei médico, né? Eu já estava falando como se eu fosse médico. E aí, eu peguei uma foto. E foi até um aluno meu que cedeu e me explicou: pô, eu não sou médico. O cara é especialista em UTI. Então, ele me mostrou a foto, foi a tese de mestrado dele. Quais são os erros da acomodação desse paciente aí? E eu não vi nada. E aí ele mostrou: olha só, esse paciente está politraumatizado, esse travesseiro está sujo de sangue. Outra coisa, essa grade está arriada, ela devia estar erguida, porque senão o cara pode cair. E aí ele começou a falar. E aí, na última aula, lá para os médicos, eu mostrei a foto, perguntei o que vocês estão vendo de anomalia, eles não viram nada, e aí foi meu show. Eu fui, mostrei, tal, tal. Aí, no final, eles viraram e disseram assim: doutor, virei doutor. Doutor, qual foi a faculdade de medicina que o senhor se formou para saber tanto? Aí a minha deixa. Sabe por que eu sei tanto? Que eu sou professor. Eu Legal. não sei profundamente nada, mas superficialmente eu acabo sabendo um pouco de engenharia elétrica, um pouco de medicina, um pouco de direito. Eu tenho um trabalho com os tribunais imenso no sentido de você simplificar a linguagem jurídica. Há uma corrente muito forte que está me chamando com a seguinte premissa: o juiz não pode falar como juiz, ele tem que falar para a sociedade. Ele tem que criar textos, ele tem que produzir sentenças que permitam às pessoas entender se elas ganharam, perderam, e por que ganharam ou por que perderam. Porque, nesse atual momento, você ter que pagar a um advogado para traduzir aquilo que o juiz escreveu é o fim da picada. Eu lembro uma coisa, Zé Paulo, eu acho que foi legal. Eu lembro do mensalão. Lembra do mensalão? E é Uhum. interessante. Eu procurei acompanhar, porque o que você diz, para que a gente possa estar por dentro do que está acontecendo, você tem que estar buscando informação.
E, É. quando eu podia, eu ficava observando, mas eu lembro muito bem que acontecia o seguinte: logo depois da sessão do mensalão, né, no G1 da Globo, vinha uma jornalista com uma especialista em direito que vinha traduzir É. aquilo que eles falaram durante a sessão do Supremo Tribunal Federal. E É, houve uma. eu sempre falava, isso é É um o fim. absurdo. É o fim da picada. Alguém que precisa traduzir. Está certo que nós temos que usar uma linguagem, tem uma linguagem mais bonita, mais erudita, mais gostosa, né? Não é nós vai, nós flumo, né? Mas, do Mas jeito. Armando, há pessoas que falam muito. O ministro Barroso fala muito bem. Exato. Fala, claro. Já o Lewandowski é latinismo o tempo inteiro. Uhum. Já o Gilmar é muito complicado. Quer dizer, a Carmen Lúcia ela tende mais a falar como Barroso. Quer dizer, isso é até um reflexo, um sintoma de que as coisas estão mudando. Agora, eu vou morrer dizendo isso. Pegar uma coisa fácil e complicar é mole. Com o vocabulário que eu tenho, se eu quiser complicar esse nosso papo aqui, meu amigo, ninguém vai entender nada, nem eu. Agora, pegar uma coisa complicada e tornar simples, isso é arte. Sim. Eu, na minha época de faculdade, já vão, não vou dizer, algumas décadas para não entregar a idade, eu dei o azar de pegar a fase dos estruturalistas na literatura. Lacan, Greimas, basicamente todos eles franceses. E aí você tinha que analisar uma obra segundo os métodos, os famosos métodos. Lacan. E existia um cara, um francês, chamado J.B. Fage. E aí você perguntava aos professores de então o seguinte: vocês conhecem J.B. Fage? Os caras, não, nunca ouvi falar. Quem era J.B. Fage? Era um sujeito que tinha a capacidade de pegar as teorias mais enroladas do planeta e fazer um livrinho de bolso explicando. Então, Lacan, Teoria dos Espelhos de Lacan, Deus que me perdoe. Aí ele fez um livrinho de 40, 30 páginas, Pour comprendre Lacan. Porra, é ótimo, né? Alfage, nunca ouvi falar. Essa fonte que você está bebendo, né? Legal. Existe uma. Oswald de Andrade dizia: nós, no Brasil, nós eruditamos tudo e esquecemos o gavião de penacho. E é importante a gente lembrar do gavião de penacho. Então, minha área de estudo é essa, a vida inteira, a linguagem escrita, que atualmente ela virou o patinho feio, né? Porque existe uma tendência de você criar uma civilização ágrafa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu acho que essa é uma pergunta que lá. Nós estamos, segundo temos aí na área da informação, e parece que a comunicação escrita perde o valor. É isso mesmo? Como é que a gente Claro que não, percebe isso? claro que não. É aquela luta de boxe Hum, que você tem de um lado a fala, do outro lado a escrita. Quem vence? A fala. Fala dá porrada na escrita. Porque quando eu falo, eu tenho gestualidade, eu tenho entonação, eu posso falar um texto sério, né? Quer dizer, eu posso falar um texto de uma forma circunspecta e faço você rir o tempo inteiro.
porque sim. eu usei de ironia, eu esvaziei o conteúdo do texto, da sentença. Agora, a escrita não tem nada disso. Aí você diz, pô, mas tem a pontuação? Tem. Mas a pontuação é uma tentativa pífia de imitar as nuances da fala. Uhum. Mas naquela luta de boxe de 12 rounds, a fala só dá porrada na escrita. No 12º round, a escrita dá um soquinho, nocaute, ganhamos. Ganhou a escrita. Um soquinho só. Sabe por quê? Pela possibilidade de registro. Ah, as coisas precisam estar registradas. Se você trabalha numa empresa e é um auditor e vai fazer uma visita a uma determinada cidade, aí você chega, fala para o chefe. O chefe pergunta, por educação, né? Como é que foi aí a tua visita? Ele falou, chefe, foi muito bem, eu fui até muito bem recebido. Eu peguei os documentos X, Y, Z, eu entrevistei 200 pessoas. Aí o cara chega e diz assim, temendo até que você vá nomear as 200 pessoas com quem você falou. E diz assim, faz o seguinte, agora põe tudo isso onde? No papel. O papel é aquele que vai consubstanciar a sua atividade. Então, nós vivemos numa civilização em que a escrita é infinitamente necessária. E é por isso que eu estou sendo procurado por todo mundo. É impressionante. Ontem, eu não vou falar o nome da instituição, porque não está fechado, por uma questão de superstição, mas eu fui chamado por uma das instituições mais prestigiosas do país, uma universidade, e disseram o seguinte: olha, Zé Paulo, você vai ser professor da universidade vai ser uma cadeira eletiva. Sabe por quê? Porque nós temos aqui cientistas que precisam redigir notas técnicas. Eu estou fazendo um trabalho e eu preciso comunicar à sociedade o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Eu tenho outros que fazem pesquisas e precisam fazer relatórios de pesquisa, com o mínimo de ordenamento, começo, meio e fim. Então, o que está acontecendo? Não há uma formação específica, não é? Se você perguntar para qualquer pessoa aí, o cara é engenheiro, pergunta para o teu filho, Sim. quantas aulas de redação você teve na universidade? Nenhuma. Nenhum. Você teve redação para vestibular, que é outra coisa. Agora, relatório, parecer, remite um parecer, faz uma nota técnica. Quer dizer, você começa aprendendo, desculpa o termo, levando porrada. Ou pior ainda, copiando aquele relatório, aquele parecer que tem 200 anos. E aí você cria aquela linguagem oca, superficial, a linguagem dos outrosins, né? Linguagem que eu chamo de cartorária, quando na verdade não é nada disso. Uhum. Então existe uma tentativa no sentido de tirar o espaço da escrita, ou baseado numa premissa. Ninguém tem tempo, já reparou? Pois é, Nós, essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Outro dia eu estava comentando com um pessoal, também não vou dizer o nome, porque acho que isso não importa, que se você faz um texto que vai mais do que uma página, as pessoas não têm tempo de ler. E eu fiquei imaginando, né? E uma influenciadora, né, que está na mídia, que se orgulha de dizer que com
quase 30 anos, ela nunca leu um livro na vida. Eu fiquei imaginando, peraí, então eu tenho que conseguir escrever alguma coisa com bastante conteúdo, isso acho que não tem problema, mas tem que ser uma página, não pode passar de uma página. As pessoas, a desculpa é, as pessoas não têm tempo de ler. É, E aí? isso vai requerer uma estratégia distinta, que é o seguinte: resumo executivo, Sim, que é erroneamente chamado de sumário executivo. o É famoso uma, dicionário, né? é uma tradução equivocada do inglês, né? Porque o sumário, summary do inglês não é sumário, é resumo. Inclusive, nós temos em português o verbo sumarizar, que quer dizer resumir. Então, o resumo executivo ele tem que ser em torno de 600 caracteres. É uma página e um terço de página. E pode chegar a 2 páginas. Cá entre nós, na empresa, o diretor da empresa, o gestor imediato, ele só vai ler o resumo executivo, porque ele não tem tempo. Por que ele não tem tempo? Porque se eu der para você 3 relatórios, cada um com 80 páginas, você não vai ler. Não vai ler. Você vai fingir que leu. Aí o pior é a pessoa mandar 240 páginas de texto, aí telefona para a pessoa 5 minutos depois, e aí a pessoa diz alô, aí você diz assim, e aí? E aí o quê? Você quer saber se o arquivo chegou? Não, quero saber o que você acha. Porra, eu não tive tempo de achar. Mas aí você tem 10 telefonemas para responder. Você tem 30 e-mails, você tem que ler a sua caixa de mensagens. O telefone continua tocando e você foi convocado para uma reunião daqui a 15 minutos. Então, você tem que saber fazer outra coisa que eu ensino. Como é que você faz um resumo executivo? Agora, o resumo executivo, se bem feito, ele vai funcionar como elemento motivador para que a pessoa leia o relatório na íntegra. Legal. E eu diria até o seguinte: o relatório naquilo que interessa. Então, por exemplo, um relatório feito pelo Ministério da Saúde sobre o processo de vacinação. Quem vai ler é um gestor, que muitas vezes não tem nem médico é. Aí você vai dizer o seguinte: olha, o problema é que as redes de frio, porque a vacina tem que estar gelada, tem que ter aquela Uhum. temperatura. Pô, então ele precisa saber que as redes de frio não estão funcionando bem, a contento. Aí ele vai designar alguém, que é o cara que estudou tudo, sabe tudo sobre rede de frio, para dizer, leia isto. Agora, repara, tudo é feito no sentido de fazer a gente escrever menos. Reparou? O Twitter só aceita 280 toques. Não permite o desenvolvimento de um raciocínio completo. O WhatsApp criou digitês e aqueles emoticons, aquelas coisas ridículas, né? Hoje, reparou, isso é bem recente, na maioria dos e-mails já vem uma caixinha para você responder obrigado, confirmado, não concordo, basta clicar no quadradinho. Quer dizer, a tentativa de fazer com que você não perca tempo. Agora, e o registro disso? É fundamental. É, já pensou se acabarem os livros, acabar a escrita e só ficar a história oficial, a história contada pelos poderosos, sem que Pois você é. tenha E agora, e uma é visão, um justamente, contraponto, né? você entrou Ler no, é fundamental. você Eu entrou diria no o ponto. seguinte: são 3 processos, né? Ler, escrever.
deu uma travadinha, mas a gente continua na coisa. Vai dar. E será material para você produzir textos maravilhosos, só não sei quando. Enche a sua cabeça de ideias, porque você não dá aquilo que você não tem, né? Eu estou me lembrando agora, e acho que eu já estou falando demais, quero te ouvir também. O Enfio, ele tem um texto belíssimo, que ele diz assim: a inspiração é um cachorro preto, um Doberman atrás de você. Então, imagina o seguinte: você está aí passeando, imagina que você ainda está em Curitiba, você está andando lá por uma praça, Parque Barigui, você está com o joelho meio arrebentado, você está meio incomodado, mas, poxa, está uma natureza tão bonita, aí de repente vem um Doberman atrás de você. Meu amigo, aí você corre. Aí não está doendo mais nada, e o cachorrão atrás de você. E aí você chega naquele lago ali do Barigui e se atira na água sem saber nadar. Vai que o Doberman não vai embora, ele fica assim para você. O meu Doberman cruza os braços, é uma coisa fabulosa. Novo. Ele cruza os braços para você ficar só te esperando. Escuta, se você souber nadar peito, crawl, borboleta, se você souber boiar, você sobrevive. Agora, se você não souber nadar, ou se só souber nadar de um jeito, você tem duas saídas. Ou Agora, vai morrer afogado, há uma ou o questão cachorro te pega. interessante aí que eu gosto de comentar com as pessoas quando eu estou dando aula também, Zé Paulo, que é o seguinte: na medida em que você lê mais, você também adquire uma linguagem melhor, você adquire um vocabulário melhor para falar melhor. Aumenta o seu vocabulário. Então, é interessante. Agora, uma das questões também que a gente fala é o seguinte: fulano escreve melhor do que o outro fulano, porque um tem dom para escrever e o outro não tem o dom. E aí Isso está me lembrando a. Ih, vai me fugir agora. Na Idade Média, talvez você me ajude, houve uma seita que depois todos foram para a fogueira. Eu vou falar dos Iluminados. os Não lembro. templários, Não, 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 não. não, Os predestinados, o mito da predestinação. Então havia uma seita Illuminati. que dizia o seguinte: quando você nasceu, Deus já definiu. Olha, você vai para o inferno, você vai para o céu. Vocês dois aqui, céu, vocês aqui, inferno. Já está tudo resolvido. Eles só esqueceram de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas já estava predestinado. Meu amigo, que angústia, que desespero. Será que eu fui escolhido ou não fui escolhido? Sim. E eles se matavam, né? E depois morreram queimados pela própria igreja. Quer dizer, você já nasceu com o dom de escrever? Meu Deus! Como o Espírito Santo baixou em você, você já saiu falando, rimando? Impossível. Zé Paulo, nós nos conhecemos na época que eu trabalhava no Banco Central. E foi Aham. muito interessante aquilo ali. Eu tinha um chefe, aí não, não é importante o nome das pessoas, nem, mas eu tinha um chefe que toda vez que eu escrevia alguma coisa, um parecer, por exemplo, que era um dos meus trabalhos, escrever pareceres, que eu entregava para ele, ele resolvia fazer do jeito dele. Ele riscava um monte de coisa e tal, não sei o quê, e acabava que eu olhava para o parecer e via que o parecer não era meu, o parecer era dele. Né? É. Como nós dois iríamos assinar em conjunto, então chegava uma hora que eu falava: quer saber de uma coisa? Não, tudo bem, não vou esquentar a cabeça. Aí teve um dia que eu perdi a paciência. Cheguei e falei: cara, eu preciso que você deixe eu escrever. Essa é a minha ideia. Aí ele olhou para mim e falou: então você precisa escrever melhor.
E isso me lembra um dos seus livros, Como É, Escrever Melhor. é, é. Foi impactante para mim. Ou seja, eu achava que eu escrevia muito bem. Só que, quando eu ia fazer um parecer, não era para mim, não era eu. O parecer não era para mim. O parecer é para o outro que vai ler, e em cima daquilo ele vai fazer algo. Vai deliberar. Ele vai fazer algo, alguma coisa Vai vai acontecer. concordar, vai rejeitar, Se mas eu não você. for claro, se eu não for direto, se eu não for extremamente pragmático nessa hora, não é parecer, é qualquer coisa. Não é, né? Não adianta nada escrever É um romance. demonstração de força. Exatamente. Olha como é que eu sou bom. Eu uso palavras que ninguém conhece. Ah, Você não está servindo a ninguém, você está servindo a si próprio. exatamente. E aí Então, eu esse passei, eu passei a escrever, né? E comecei a notar que vinha cada vez menos observações da parte dele. Às vezes vinham observações assim do tipo, olha, aqui eu acho que nós temos que. Ele não falava mais você tem que fazer. Ele falava nós. Aí eu comecei a perceber legal. que ele já estava entrando no processo. Até que chegou um dia em que eu escrevi um parecer sobre um assunto polêmico, né? E que eu tinha estudado, e que ele era frontalmente, aí era uma questão, ele era frontalmente contra, ele achava que não, que aquilo não podia ser daquele jeito. E eu respondi a ele assim: tem alguma coisa errada no meu parecer? Não. Então coloque aquilo que você acha, porque alguém superior a nós vai decidir. Foi muito legal. E a partir desse dia, eu acho que eu ganhei o respeito dele, não como um grande escritor, não é essa a ideia, mas como uma pessoa que conseguia, através da escrita, comunicar algo a alguém. Né? Até porque você escreve para alguém. Você Exato. não, você não, não existe nenhum maluco, eu não conheço nenhum, que não, o cara é torcedor do Flamengo, tem o Fla-Flu, decisão do Campeonato Carioca, ele não, o Flamengo tem um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, aí o cara diz assim, ai, mas tá tão chato esse jogo, acho que eu vou parar e vou fazer um parecer. Porra, não existe nenhum louco que faça isso. Você faz o parecer porque alguém pediu. Sim. Então, ele quer. O que, que ele quer? Que você diga se é contra, convergente, se você é contra, divergente, perdão, se você é a favor, convergente, ou pode ser o meio termo, convergente com ressalvas. Agora, uma coisa que eu digo, procura dizer isso logo no primeiro parágrafo. O que atrapalha muito ainda é aquela coisa medieval que você fala, 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 e no último parágrafo da última página, após um ridículo, salve o melhor juízo, você diz se você é contra, se você é a favor. E aí termina assim: é o parecer. Isso que você tem que acabar. Digamos, o Armando me pede um parecer para que eu diga o que eu acho. O Armando pensa que eu vou ser favorável. E aí eu efetivamente fui favorável. Sabe o que vai acontecer? O Armando vai ler assim, ó, não é? Porque, na verdade, o meu ponto de vista convergiu, foi ao encontro do que o Armando estava pensando. Segunda situação, o Armando é favorável e eu digo que sou contra. Ué, então agora vamos ver quais foram os argumentos que você elencou para dizer que é contra. Agora, eu não concebo um parecer que não tenha no final recomendações. Uhum. O que são recomendações? O que eu acho que você deve fazer? E aí entra uma coisa que é muito boba, que é o seguinte: mas, professor, você não conhece a minha empresa, o meu órgão público? Eu digo por quê? Porque uma vez eu fiz 4 recomendações, o chefe de cá primeiro era ridícula,
a segunda não fazia o menor sentido, e as duas últimas ele ia botar na intranet como exemplo de como não escrever. Aí o cara diz: eu nunca mais recomendo nada. A partir do momento em que teu parecer chegou à pessoa que encomendou, o parecer é dele. Sim, Ele exatamente. pode jogar fora, achar que não tem o menor sentido. Agora, a próxima vez que você for incumbido de fazer um parecer, recomenda de novo. Agora, aconteceu uma coisa que me lembra agora, em Brasília, e eu estou dizendo isso, né? Começa pelo fim. Bom, começar pelo fim? Sim. Diz o que o leitor quer saber. Ele precisa saber o quê? Se você é contra, a favor ou convergente com ressalva. Diz isso logo para ele. Claro que justifica por que você disse isso. E a aluna virou para mim e disse assim: puxa, muito interessante essa sua ideia. Eu digo: não, a ideia não é minha, não. Ela é no mundo inteiro. No Brasil é que ainda tem esse ranço colonial, né? Do português que burocratizou tudo para que o brasileiro não roubasse o ouro dele, que na verdade não era dele, era nosso. É, E aí você cria uma civilização, uma sociedade cartorária. E ela disse, aí eu falei: isso está sendo feito no mundo inteiro. Ela falou: ah, que legal, mais um reforço. Então eu vou levar isso lá para o meu órgão. Eu digo: que bom, vou multiplicar, está ótimo. Aí ela vira e disse assim: professor, só tem um probleminha. Eu falei: qual é o probleminha? Como é que eu vou dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor, se eu não sei se eu sou contra ou se eu sou a favor? Eu falei: como? Como é que você faz? Ela disse assim: eu vou escrevendo. Até a página 4 eu era contra. Na página 5, pensando melhor, acho que eu sou a favor. Na página 6, eu falei: você acabou criando um romance de suspense, né? Você quer que o seu leitor leia. Meu Deus do céu, como é que será que vai acabar isso? Né? Se isso não for verdade, e que não é verdade, nós temos que criar uma linguagem adequada às necessidades do tempo. legal. Isso aí, agora vem uma questão que é grande parte das pessoas ficam pensando. Na nossa linguagem hoje, tá? Principalmente na internet, na- nos grupos sociais, nas mídias sociais, nos famosos grupos. Outro dia eu recebi uma série de pictogramas, né? Uma série de símbolozinhos que eu precisei chegar e mandar de volta perguntando: peraí, o que é que você queria? Porque eu não entendi nada. Essa questão de você colocar a linguagem escrita e mais alguns símbolos que são comuns, por exemplo, ao pessoal lá de seus 16, 17 anos, 15 anos, mas que você não tem conhecimento, quer dizer, o pessoal até brinca, né, que parece que a gente está voltando a escrever como dos pictogramas do Egito Antigo, né? Porque é só símbolos, e aí apareceu lá uma carinha fazendo um sinalzinho, e eu fiquei olhando e falei: gente, o que será que a pessoa quis comunicar para mim, utilizando uma parte como linguagem escrita e outra parte como essa linguagem que é uma linguagem atual. A grande parte do pessoal está escrevendo através de símbolos. E aí, Eu acho que essa sua atitude foi corretíssima, entendeu? De você dizer assim: por gentileza, traduz o que você mandou para mim, porque eu não estou entendendo. Eu não sou obrigado a entender. Isso a linguagem. Acho que é uma metáfora muito legal. A língua, a diferenciação. Linguagem é a utilização da língua. Nós estamos fazendo linguagem agora, utilizando a língua portuguesa. A, a língua
é como se fosse um grande armário onde você tem todos os tipos de roupa. Você tem a linguagem pictórica, você tem a linguagem da gíria, você tem a linguagem escatológica, você tem a linguagem literária, não literária, a função. Tem tudo, está tudo ali. Né? Agora, você tem todo tipo de roupa. Existe alguma roupa certa, alguma roupa errada? Não. Todas estão corretas. Na verdade, o que diferencia o bom comunicador de outro é a capacidade de escolher a roupa certa de acordo com a cerimônia. Então, está errado você usar sunga e usar biquíni? Não. Se você vai à piscina, se você vai à praia, é essa roupa que você tem que usar. Agora, se você é convidado para a formatura do seu filho, não é legal você ir de sunga e biquíni. Fraque e cartola, não. Não. É muito acima, né? É muito, é muito, é muito. Mas você usar um traje, um esporte fino, usar um terno e gravata, há momentos que você tem que usar. Você não vai, pela mesma razão que você não vai à praia de terno, você não vai a essa cerimônia aí do seu filho, da formatura do seu filho, usando biquíni, né? Usando, quer dizer, então, o que diferencia o bom comunicador é a capacidade de encontrar a roupa mais adequada no momento certo. Legal. Bom, nós estamos aqui agora, dizer uma coisa, no que você depende muito, que eu já sei disso, você defende muita simplicidade no nosso processo de Sim, comunicação escrita. sim. E é interessante que de todas as horas do café que eu tenho conversado com várias pessoas, quase todo mundo fala na sua área, sabe o que é mais importante? É ser simples. Quando a gente complica, e é uma coisa que parece que o brasileiro gosta, ou o latino gosta, é de complicar as coisas. Puxa, não pode ser tão simples assim, né? Você usou lá a questão do Fla-Flu. Puxa vida, o time jogou maravilhosamente bem. No último minuto, o cara foi lá, fez um gol, o time adversário ganhou. Simples assim. O jogo é quem faz mais gols. Né? Claro. Não importa se você tem um futebol maravilhoso, é bonito você ver, mas no fundo, a simplicidade que se resume a quem fez o gol ou quem fez mais gols ganha o jogo. Né? Que é o que vai ficar na memória das Exata, pessoas. exatamente. A gente lembra de várias situações, mas lembra quem é o campeão? Ou quem ganhou aquele jogo? Foi aquele que Claro. teve melhor capacidade de, usando os termos, usando as regras do jogo, fez mais do que o outro. Para que E a gente outra coisa, pudesse já ir encerrando, que eu estou vendo aqui que nós já estamos quase uma hora de bate-papo, né? é mesmo? Rapaz, você vê como é gostoso. O nosso bate-papo é Então, assim. Tem duas questões que eu acho que eu gostaria de abordar com você, que eu acho que são mais ou menos naturais. A primeira é que dicas você daria, inclusive porque o pessoal faz comentários, e aí quero lembrar você que, se fizerem perguntas, depois eu coloco seus dados lá no tá YouTube ótimo. para entrar em contato com você. E se tiver perguntas, você, tenho certeza que responderá. Mas que dicas você daria para as pessoas hoje, de maneira geral, né? Você já deu algumas, mas uma dica, sabe aquela dica matadora? Aquela que vai lá vai direto na ferida? Que dica matadora você daria, uma ou mais dicas, para as pessoas poderem entender que podemos escrever melhor, que podemos nos comunicar de uma forma escrita cada vez melhor? Então, Eu já reitero o que eu disse.
a fórmula mágica é ler, escrever e reescrever. Deixa eu explicar melhor. Ler é a base do conhecimento. Escrever é a base do desenvolvimento. Professor, mas eu não consigo escrever. De quantas redações você já fez na vida? Até agora nenhuma. Mas eu tenho uma dificuldade, claro. É ensaio e erro. Então, você aprende a escrever escrevendo. Uma coisa que eu digo às vezes se você der a sorte de ter um leitor compulsório, o que é o leitor compulsório? Uma pessoa para quem você mostra os seus escritos. É muito interessante. Agora, trate muito bem esse leitor compulsório. Porque você chega para ele e diz assim, olha, eu escrevi isso aqui, o que você acha? Aí a pessoa diz, olha, eu acho que esse parágrafo aqui... Aí você, o quê? Você tem que ver que não sei o que lá, você tem que ver... Cara, eu não tenho que ver nada. A próxima vez que você pedir ao leitor compulsório que dê uma olhada no seu texto, ele vai ver, aí vai perguntar. Você pergunta para ele o que você achou, ele vai dizer: o melhor texto que eu já li em toda a minha vida. Aí sai você, pavão, com as penas, fazendo uma coisa medíocre e absolutamente ininteligível. Quer dizer, se a pessoa diz para você assim: esse parágrafo aqui eu não estou entendendo. É mesmo? Qual? Esse aqui? Reescreve, que é o terceiro passo. Reescrever é fundamental. E agora, melhorou? Drummond, ele escrevia 8 horas por dia. E ele era metódico, funcionário público. Ele acordava, tomava café da manhã, ia para o escritório dele e começava lá. Não sei fazer o quê. Chegava a hora do almoço, tirava a siesta, e isso ia de 9 da manhã até as 20 horas, mais ou menos. Todos os dias da sua vida. E uma vez perguntaram a ele o seguinte: poeta, por que essa disciplina, né, tamanha que você cria? Ele respondeu da forma mais simples do mundo: para a inspiração não me pegar desprevenido. Deve ter havido vários momentos, meses talvez, em que não saía nada. Será que tudo que você fazia resulta numa crônica diária, numa poesia? Não. Há momentos que não sai nada. Agora, eu estou lá. Porque na hora que a inspiração vier, no caso da poesia, meu lápis já está apontado, a caneta é a minha caneta favorita, o meu papel é aquele papel importado, a minha máquina de escrever, porque não usava computador, já está, minha Hamilton já está prontinha, e aí o meu texto sai. Então, para ser sincero, não é uma coisa muito prazerosa reescrever aquilo que você escreveu, mas é algo que funciona muito. Vou repetir: ler, base do conhecimento; escrever, base do desenvolvimento; e reescrever, base do aperfeiçoamento. Bom, olha, gente, eu quero que todo mundo que vai assistir essa nossa hora do café, que sabe que o papo é informal, já sabem que eu vou ter que convidar novamente o Zé Paulo para dar a segunda parte desse processo, não tenho dúvida, mas depende de vocês também para poder fazer comentários. Olha, queria saber um pouco mais, queria desenvolver mais, porque foi pouco o assunto. Nós podíamos ter ficado aqui, né, horas conversando sobre comunicação escrita. Zé, para mim, como amigo, para mim sempre foi um prazer. Você sabe que eu tenho você como amigo e que tenho o seu livro autografado por você. Isso é muito importante, né? Eu tenho um Legal. livro seu autografado e acho que é interessante que a gente possa entender que muitas coisas que nós estamos hoje conversando
vai da simplicidade, da vontade de escrever. E ler é uma coisa fantástica. Fica aqui a dica, né, que você deu. Eu queria agradecer a você e suas palavras finais do nosso Hora do Café, por favor. Muito obrigado pelo convite e todas as vezes que você precisar de mim, que as pessoas quiserem, eu teria o maior prazer de continuar essa história, que, como você bem disse, ela está só no início. Tem muito mais coisa para a gente falar. Tá? Seu café sempre adoçado com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe nossa Hora do Café, envie sugestões, compartilhe. E o agradecimento especial aqui também à nossa editora dos vídeos, a Nathalie, na 1987 Lab. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima Hora do Café. Zé, obrigado. Até a próxima. Obrigado a você. Até a próxima.